Seção 3. Da Política de Assistência Social. Artigo 122. A ação do município no campo da assistência social objetivará promover: inciso 1. A integração do indivíduo ao mercado de trabalho e ao meio social. Inciso 2. O amparo à velhice e à criança abandonada. Inciso 3. A integração das comunidades carentes. Artigo 123. Na formulação de desenvolvimento dos programas de assistência social, o município buscará a participação das associações representativas da comunidade, na forma prevista em lei. Seção 4. Da Política Econômica. Artigo 124. O município promoverá o seu desenvolvimento econômico, agindo de modo que as atividades econômicas realizadas em seu território contribuam para elevar o nível de vida e o bem-estar da população local, bem como para valorizar o trabalho humano. Parágrafo único. Para a consecução do objetivo mencionado neste artigo, o município atuará de forma exclusiva ou em articulação com a União ou com o Estado. Artigo 125. Na promoção do desenvolvimento econômico, o município agirá sem prejuízos de outras iniciativas, no sentido de: inciso 1. Fomentar a livre iniciativa. Inciso 2. Privilegiar a geração de empregos. Inciso 3. Utilizar tecnologia de uso intensivo de mão de obra. Inciso 4. Racionalizar a utilização de recursos naturais. Inciso 5. Proteger o meio ambiente. Inciso 6. Proteger os direitos dos usuários dos serviços públicos e dos consumidores. Inciso 7. Dar tratamento diferenciado à pequena produção artesanal ou mercantil, às microempresas e às pequenas empresas locais, considerando sua contribuição para a democratização de oportunidades econômicas, inclusive para os grupos sociais mais carentes. Inciso 8. Estimular o associativismo, o cooperativismo e as microempresas. Inciso 9. Eliminar entraves ou burocracias que possam limitar o exercício da atividade econômica. Inciso 10. Desenvolver ação direta ou reivindicativa junto a outras esferas de governo, de modo a que sejam, entre outros, efetivado: a. Assistência técnica. b. Crédito especializado. c. Estímulos fiscais e financeiros. d. Serviços de suporte informativo ou de mercado. Artigo 126. É de responsabilidade do município, no campo de sua competência, a realização de investimentos para formar a infraestrutura básica capaz de atrair, apoiar ou incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas, seja diretamente ou mediante delegação ao setor privado para esse fim. Parágrafo único. No exercício desta responsabilidade, o município poderá consorciar-se com outras municipalidades com vistas ao desenvolvimento de atividades econômicas de interesse comum, bem como integrar-se em programas de desenvolvimento regional a cargo de outras esferas de governo. Artigo 127. O município desenvolverá esforços para proteger o consumidor através de: inciso 1. Orientação e gratuidade de assistência jurídica, independentemente da situação social e econômica do reclamante. Inciso 2. Criação de órgãos no âmbito da Prefeitura ou da Câmara Municipal para a defesa do consumidor. Inciso 3. Atuação coordenada com a União e o Estado. Artigo 128. O município dispensará tratamento jurídico diferenciado a microempresas e a empresa de pequeno porte, assim definidas em legislação municipal. Artigo 129. O município, em caráter precário e por prazo limitado, definido em ato do prefeito, permitirá às microempresas se estabelecerem na residência de seus titulares, desde que não prejudiquem as normas ambientais, de segurança, de silêncio, de trânsito e de saúde pública. Parágrafo único. As microempresas, desde que trabalhadas exclusivamente pela família, não terão seus bens ou os de seus proprietários sujeitos à penhora pelo município para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Artigo 130. Os portadores de deficiências física e de limitação sensorial, assim como as pessoas idosas, terão prioridade para exercer o comércio eventual ou ambulante no município. Seção 5. Da Política Urbana. Artigo 131. A política urbana, a ser formulada no âmbito do processo de planejamento municipal, terá por objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes, em consonância com as políticas sociais e econômicas do município. Parágrafo único. As funções sociais da cidade dependem do acesso de todos os cidadãos aos bens e aos serviços urbanos, assegurando-se-lhes condições de vida e moradia compatíveis com o estágio do desenvolvimento do município. Artigo 132.
será instituído o Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDUR), regulamentado na forma da lei, como órgão consultivo e orientador da política urbana, e dele participarão paritariamente representantes de associações organizadas e representantes do governo municipal. Artigo 133. O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo município e será elaborado e executado com a orientação do Conselho de Desenvolvimento Urbano. Parágrafo 1º. O Plano Diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio ambiental natural e construído e a interesse da coletividade. Parágrafo 2º. O Plano Diretor deverá ser elaborado com vistas a definir as áreas especiais de interesse social, urbanístico ou ambiental, para as quais será exigido aproveitamento adequado nos termos previstos na Constituição Federal. Parágrafo 3º. O Plano Diretor estabelecerá condições para o aproveitamento do potencial hídrico existente no povoado de Pilões, fomentando seu desenvolvimento e urbanização como polo turístico, ambiental, de saúde e de lazer. Artigo 134. Para assegurar as funções sociais da cidade, o Poder Executivo deverá utilizar os instrumentos jurídicos, tributários, financeiros e de controle urbanísticos existentes e à disposição do município. Artigo 135. O município promoverá, em consonância com sua política urbana e respeitadas as disposições do Plano Diretor, programas de habitação popular destinados a melhorar as condições de moradia da população carente do município. Parágrafo 1º. A ação do município deverá orientar-se para: inciso 1. Ampliar o acesso a lotes mínimos dotados de infraestrutura básica e servidos por transporte coletivo. Inciso 2. Estimular e assistir, tecnicamente, projetos comunitários e associativos por construção de habitação e serviços. Inciso 3. Urbanizar, regularizar e titular as áreas ocupadas por população de baixa renda, passíveis de urbanização. Parágrafo 2º. Na promoção de seus programas de habitação popular, o município deverá articular-se com órgãos estaduais, regionais e federais competentes e, quando couber, estimular a iniciativa a contribuir para aumentar a oferta de moradias adequadas e compatíveis com a capacidade econômica da população. Artigo 136. O município, em consonância com sua política urbana e segundo disposto em seu plano diretor, deverá promover programas de saneamento básico destinados a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e os níveis de saúde da população. Parágrafo único. A ação do município deverá orientar-se para: inciso 1. Aplicar progressivamente a responsabilidade local pela prestação de serviços de saneamento básico. Inciso 2. Executar programas de saneamento em áreas pobres, atendendo a população de baixa renda, com soluções adequadas e de baixo custo para o abastecimento de água e esgoto sanitário. Inciso 3. Executar programas de educação sanitária e melhorar o nível de participação das comunidades na solução de seus problemas de saneamento. Inciso 4. Levar à prática pelas autoridades competentes tarifas sociais para os serviços de água. Artigo 137. O município, na prestação de serviços de transporte público, fará obedecer aos seguintes princípios básicos. Inciso 1. Segurança e conforto dos passageiros, garantindo em especial acesso às pessoas portadoras de deficiências físicas e mentais. Inciso 2. Prioridade a pedestres e usuários dos serviços. Inciso 3. Tarifa social assegurada a gratuidade aos maiores de 65 anos, bem como aos deficientes mentais. Inciso 4. Proteção ambiental contra a poluição atmosférica e sonora. Inciso 5. Integração entre sistemas e meios de transportes e racionalização de itinerários. Inciso 6. Participação das entidades representativas da comunidade e dos usuários no planejamento e na fiscalização dos serviços. Artigo 138. O município, em consonância com sua política urbana e segundo disposto em seu plano diretor, deverá promover planos e programas setoriais destinados a melhorar as condições do transporte público, da circulação de veículos e da segurança do trânsito. Seção 6. Da Política Rural. Artigo 139. A política rural do município tem por objetivo o pleno desenvolvimento do meio rural, nos termos dos artigos 23 e 187 da Constituição Federal, e 6º e 137 da Constituição Estadual. Artigo 140.
A atuação do município dar-se-á no meio rural para a fixação de contingentes populacionais, possibilitando-lhes o acesso aos meios de produção e geração de renda e estabelecendo a necessária infraestrutura destinada a viabilizar esse propósito. Artigo 141. A atuação do município na zona rural terá como principais objetivos: inciso 1. Oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor e trabalhador rural condições de trabalhos e de mercado para os produtos, a rentabilidade dos empreendimentos e a melhoria do padrão de vida da família rural, com assistência técnica e extensão rural adequada. Inciso 2. Garantir o escoamento da produção, sobretudo o abastecimento alimentar, construindo e mantendo as estradas vicinais e rodovias necessárias. Inciso 3. Garantir a utilização racional dos recursos naturais assegurando o uso, manejo e conservação do solo e dos recursos hídricos e a manutenção e proteção das microbacias. Inciso 4. Incentivar a pesquisa e a tecnologia rural. Inciso 5. Estimular e promover o associativismo, especialmente o cooperativismo e as associações comunitárias e rurais. Inciso 6. Manter dentro das possibilidades econômicas do município, patrulhas mecanizadas com vistas a programas de irrigação, drenagem, conservação do solo e outros serviços pertinentes. Inciso 7. Exigir dos proprietários rurais ou dos que a eles se assemelhem, o máximo respeito possível para com as estradas vicinais construídas ou conservadas pelo município, cujos corredores laterais da pista de rolamento terão uma largura mínima de 20 metros, onde ficam proibidas quaisquer atividades e obras. Parágrafo único. O não cumprimento das exigências do poder público quanto ao contido no item 7, implica em penalidades pecuniárias aplicadas pelo órgão responsável pela exigência. Artigo 142. Como principais instrumentos para o fomento da produção na zona rural, o município utilizará a assistência técnica, a extensão rural, o armazenamento, o transporte, o associativismo e a divulgação das oportunidades de crédito e de incentivos fiscais. Artigo 143. Será instituído o Conselho Municipal de Política Rural, compor, regulamentado na forma da lei como órgão consultivo e orientador da política rural, a ser composto, paritariamente por representantes do governo municipal, da assistência técnica e extensão rural, das organizações de produtores, trabalhadores rurais, de associação e profissionais da área de ciências agrárias e da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior. Parágrafo único. Caberá ao Conselho Municipal de Política Rural formular o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural integrado a ser adotado pelo Governo Municipal como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão das atividades rurais, para cada período de administração. Seção 7. Da Política do Meio Ambiente. Artigo 144. O município deverá atuar no sentido de assegurar a todos os cidadãos o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. Parágrafo único. Para assegurar efetivamente esse direito, o município deverá articular-se com os órgãos estaduais, regionais e federais competentes e ainda, quando for o caso, com outros municípios objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental. Artigo 145. Na defesa e proteção do meio ambiente, o governo municipal proibirá qualquer tentativa de implantação no município de reatores nucleares e depósitos de lixos atômicos e ou radiativos. Artigo 146. As nascentes dos córregos mineiros Capoeira, Cambalva e Cedro são patrimônio do município e sua utilização dar-se-á na forma de lei, dentro de condições que assegurem a sua preservação. Parágrafo 1º. Fica proibida toda e qualquer tentativa de urbanização na nascente do córrego Cambalva, ressalvados os direitos dos prédios já edificados no local. Parágrafo 2º. O Poder Executivo demarcará a área da nascente do córrego Cambalva a ser preservada, conservando os lotes que não abrangerem a área da nascente. Artigo 146-A. Fica proibida qualquer atividade que provoque impactos ambientais ou possa comprometer os ecossistemas, a fauna, a flora ou a harmonia das paisagens das cachoeiras localizadas dentro do território do município, respeitando a legislação federal e estadual, dentro das condições que assegurem a sua preservação, limitando os licenciamentos somente para atividades de cunho turístico. Artigo 147. O município deverá manter articulação permanente com os demais municípios de sua região e com o Estado visando a racionalização da utilização dos recursos hídricos e das hidrográficas, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União. Artigo 148.
O município, ao promover a ordenação de seu território, definirá zoneamento e diretrizes gerais de ocupação que assegurem a proteção dos recursos naturais, em consonância com o disposto na legislação estadual pertinente. Artigo 149. Nas licenças de parcelamento, loteamento e localização, o município exigirá o cumprimento da legislação de proteção ambiental emanada da União e do Estado. Artigo 150. A política urbana do município e o seu plano diretor deverão contribuir para a proteção do meio ambiente, através da ação de diretrizes adequadas de uso e ocupação do solo urbano. Artigo 151. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental em vigor, sob pena de não ter renovada a concessão ou permissão pelo município. Artigo 152. O município assegurará a participação das entidades representativas da comunidade no planejamento e na fiscalização da proteção ambiental, garantindo o amplo acesso dos interessados às informações sobre as fontes de poluição e de degradação ambiental ao seu dispor. Título 5. Dos atos das disposições finais e transitórias. Artigo 1º. A remuneração do servidor público não poderá ser superior à do prefeito municipal. Artigo 2º. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinadas à Câmara Municipal, inclusive os créditos suplementares e especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês na forma que dispuser a lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Parágrafo único. Até que seja editada a lei complementar referida neste artigo, os recursos da Câmara Municipal ser-lhes-ão entregues. Inciso 1. Até o dia 20 de cada mês, os destinados ao custeio da Câmara. Inciso 2. Dependendo do comportamento da receita, os destinados a despesas de capital. Artigo 3º. Nenhum professor será contratado, ainda que concursado sem título de magistério. Artigo 4º. O município, por intermédio da Secretaria de Educação, promoverá eleição direta, via de voto universal e secreto, para escolher o diretor escolar, com a participação da comunidade escolar de cada unidade de ensino. Parágrafo 1º. A eleição de que trata o artigo 4º, dar-se-á nos 100 primeiros dias do segundo semestre do ano letivo em que for realizada. Parágrafo 2º. A primeira eleição direta para a escolha do diretor escolar das escolas municipais será realizada dentro de 6 meses da publicação desta lei orgânica e o mandato do eleito será de 2 anos, proibida a reeleição por mais de 2 períodos. Parágrafo 3º. A posse do diretor eleito, dar-se-á no primeiro dia letivo do ano imediato ao da eleição. Parágrafo 4º. A Câmara Municipal, por maioria de 2/3 de seus membros, regulamentará as eleições para a escolha dos diretores de escola municipal, em até 60 dias após a promulgação desta lei orgânica. Artigo 5º. Nos 10 primeiros anos da promulgação da Constituição Federal, o município desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da sociedade e com a aplicação de pelo menos 50% dos recursos a que se refere o artigo 212 da Constituição Federal para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, como determina o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 6º. O município aprovará em 180 dias da promulgação desta lei orgânica, o seu Código Tributário Municipal, no que observará as Constituições Federal e Estadual. Parágrafo único. O projeto do referido Código Tributário Municipal, de responsabilidade do Poder Executivo, será enviado à Câmara Municipal pelo menos 30 dias antes do termo fixado no caput deste artigo, sob pena de responsabilidade, punida pela legislação em vigor. Artigo 7º. Ficam aprovados os assentamentos irregulares localizados na zona urbana e de expansão urbana do município, desde que constituídos e com observância no disposto nesta lei, e no que couber na legislação federal. Artigo 8º. Ao término de 1 ano, a contar da promulgação desta lei orgânica, a Câmara Municipal promoverá a revisão da mesma, objetivando: inciso 1. Avaliar a aplicação e eficácia desta lei no atendimento das necessidades da população. Inciso 2. Corrigir os eventuais defeitos, falhas e imperfeições de modo a organizar melhor a administração municipal. Inciso 3. Promover um amplo debate entre as entidades representativas da sociedade, visando melhores sugestões para o aperfeiçoamento desta lei e de seus instrumentos. Parágrafo único.
A revisão a que se refere este artigo estabelecerá prazos para a apresentação de propostas de reformulação desta lei, devendo estar concluída dentro de 6 meses após o início do processo de revisão e promulgação com a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Artigo 9º. O povoado do cedro na zona rural é considerado patrimônio histórico do município. Artigo 10. No prazo de 180 dias após a promulgação desta, o Executivo mandará imprimir e distribuir, gratuitamente, exemplares desta lei orgânica às escolas estaduais e municipais, entidades representativas de comunidade e órgãos públicos. Mineiros, 5 de abril de 1990. Vereadores: Ayrton Aristeu de Rezende, Alício Chaves de Moraes, Cilineu Martins de Souza, Corival Rezende Irineu, José Roberto Carvalho, Laurindo Pedro Schuster, Maria das Graças Costa, Oliveira Orlando Luiz de Mendonça, Renato Vasques de Souza, Silomar Cândido da Silva, Vilmar Pereira de Souza,